Bom dia, terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Deu para descansar um pouquinho? Deu para, vamos dizer assim, ter alguma forma de compensação, de lazer, como eu já havia falado? Espero que vocês tenham feito vamos dizer assim, um período muito produtivo, principalmente no campo emocional, tá? Vocês voltem bem, estamos voltando para a arrancada final, não só do terceiro ano, mas para o início de alguns vestibulares das universidades particulares e a preparação aí para as grandes vestibulares das universidades públicas, tá? Sejam bem-vindos de volta, vamos trabalhar, tá? As aulas de hoje, 49 e 50, elas vão fechar o estudo de pontuação que nós fizemos nas 2 semanas anteriores. Primeiro a vírgula no período simples, a vírgula no período composto e agora os outros sinais de pontuação para fecharmos esse estudo que é muito importante, por isso a gente destinou 6 aulas para, vamos dizer assim, tentar suprir essa dificuldade que muitos alunos sentem para pontuar corretamente o seu texto, tá? Então vamos começar pelo ponto e vírgula, que seria este sinal aqui, ó. É uma pausa bem marcada, ela é mais que a vírgula, ela não é tanto quanto um ponto final, então ela fica assim, numa posição intermediária. Nunca vou ter ponto e vírgula num período simples, que só tem uma oração, não tem como colocar ponto e vírgula. Também não tenho ponto e vírgula para separar a oração principal da oração subordinada, seja ela substantiva, seja ela adjetiva ou seja ela adverbial. Não existe ponto e vírgula para nenhuma dessas situações. Por exemplo, quando se divulgou o resultado da pesquisa, ponto e vírgula, todos se surpreenderam. Então, isso daqui ó, é indevido, porque na verdade seria apenas uma vírgula. Também não vai existir ponto e vírgula nessa situação. Então, quando nós vamos usar? Separando orações coordenadas quando já foram utilizadas vírgulas. Então, já tem 2 vírgulas, já tem 3 vírgulas. Eu quero separar um bloco do outro, eu não quero fazer ponto final, mas eu quero fazer uma demarcação mais significativa do que uma vírgula, então eu vou usar o ponto e vírgula. Vocês baseados em hipóteses, ponto e vírgula, eu, vírgula, porém, vírgula, apoiei-me em fatos. Então, na verdade, olha, aqui você tem uma coordenada assindética e depois uma coordenada sindética adversativa, com a conjunção deslocada, vírgula antes, vírgula depois. Então, aqui caberia o ponto e vírgula, tá? Quando nós temos sentidos opostos entre uma e outra, alguns funcionários foram promovidos, outros não, tá? Então, outros não foram promovidos. Então, aqui, como tem um sim e um não, então o ponto e vírgula deve acontecer. Para separar itens de um considerando. Isso aí numa linguagem mais técnica, vamos dizer, o regulamento de um condomínio. Considerando que alguns moradores ficam até mais tarde, ponto e vírgula. Que outros se mostram incomodados com essa situação, ponto e vírgula. Resolve, então você vai fazer as partes de um considerando dentro de uma linguagem técnica de elaboração de um regulamento, alguma coisa assim, tá bem? Então, ponto e vírgula está aqui focalizado. Vamos trocar a lousa e passar para os 2 pontos, tá ok? Voltando.
segundo sinal de pontuação, 2 pontos, que seria o correspondente a esse sinal aqui. Eles são usados antes de um esclarecimento ou um detalhamento. Então vamos ver o que isso significa. Para introduzir o discurso direto, sem problema, todo mundo usa, todo mundo que escreve uma narração faz uso dos 2 pontos nessa situação. O aluno perguntou, 2 pontos, quando será a prova? Certo? Então, quando a gente vai ter um diálogo com um discurso direto, então, após o verbo de dizer, o verbo de elocução, 2 pontos. Para introduzir citações diretas, mesma coisa, que é um diálogo. Aqui, alguém disse, o professor disse, aqui ó, 2 pontos. Se vocês estudarem, não haverá problema. Então, quando vai ter uma citação, seja um filósofo, seja um historiador, seja um poeta, que vocês vão citar exatamente o que foi dito, então, 2 pontos separando. Para introduzir componentes de uma enumeração, que corresponde ao apóstolo enumerativo. Ele adquiriu algumas coisas, aí eu vou especificar que coisas. Bermudas, camiseta, meias, tênis. Então, diante do apóstolo enumerativo, também o uso de 2 pontos. Quando explica, discrimina ou desenvolve uma ideia anterior. Tivemos uma ideia legal, aí eu vou desenvolver. Que ideia é essa? Viajar nas férias. Então, nós vamos ter aqui uma explicação de qual é a ideia, desenvolvendo qual é a ideia. Então, nós vamos também fazer o uso dos 2 pontos. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, vamos apagar para fazermos o terceiro estudo aí dos outros sinais de pontuação. Tá ok? Continuando, gente. Reticências. Então, seriam os 3 pontinhos, né? Quando é que a gente vai usar esse tipo de sinal? Para não concluir uma ideia, abrindo espaço para reflexão. Você não quer encerrar, você quer deixar alguma coisa no ar, alguma coisa para ser pensada. Então, por exemplo, se é para o bem da coletividade, reticências. Então, este sinal aqui não encerra um pensamento, ele prolonga um pensamento e deixa no ar. Então, eu fico, alguma coisa assim, eu aceito o cargo, eu aceito essa situação. Então, se é para o bem da coletividade, reticências. Para indicar a interrupção, a hesitação, a censura. Então, aqui é uma situação diferente. Então, você há uma censura no ar, há uma crítica no ar. Estou me segurando para não dizer que... Deixa para lá. Então, você vê, foi interrompido, há uma certa hesitação e há uma certa irritação. Para não dizer que, vamos dizer assim, seria ser alguma coisa mais pesada, deixa para lá, né? Vamos para frente, vamos seguir em frente. Então, também reticências usada nesse sentido. Naquele aspecto prático da transcrição, da citação, para indicar que foram omitidas palavras, frases, orações, às vezes trechos, às vezes estrofes inteiras. Então, nós vamos ter assim, aquilo que a gente chama de transcrição parcial. Para não copiar tudo, eu coloco ou reticências entre parênteses ou reticências entre colchetes. Então, vamos dizer assim, transcreva do texto um exemplo de predicativo do sujeito. Então, para não copiar o parágrafo inteirinho ou o período inteirinho, a gente põe reticências foram surpreendidos pela notícia, ponto final. Se termina no ponto final, tudo bem. Se fosse continuar a frase, eu voltaria a colocar parênteses, reticência ou colchete. O colchete, geralmente, ele é usado quando são trechos maiores. Então, vamos dizer assim, você pulou 2 estrofes, você pega o começo e o final e pulou 2 estrofes intermediárias ou mais.
Então, daí, normalmente, eles usam este daqui. Mas é indiferente. Pode ser entre colchetes, entre parênteses ou entre colchetes. Certo? Então, como eu queria só o predicativo do sujeito que foi surpreendidos, eu coloquei apenas esse trechinho e não copiei o trecho todo. Isso no vestibular faz ganhar tempo, né? Para transcrever, então você coloca somente aquela partezinha que tem o elemento, um exemplo de metáfora. Então você coloca aquela parte, não precisa copiar todo o período, tá ok? Então esse é o uso de reticências. E as aspas? As aspas são muito utilizadas e são muito cobradas no vestibular. Nas citações textuais, nas transcrições diretas. Então você fala, Sócrates dizia, aos 2 pontos que a gente viu anteriormente, né? Porque vai ser uma citação. Aí eu coloco aqui, ó, aspas, porque eu estou usando as palavras que ele usou. A citação indireta, ele dizia que toda pessoa deve se autoconhecer, por exemplo. Se você traduziu, não. Mas se você usa as palavras literais que foram usadas pelo filósofo, então você vai pôr aspas, aspas, entre aspas, aquilo que está sendo citado. Certo, pessoal? Então vamos trocar novamente a lousa para continuarmos aí o estudo das aspas, tá? Continuando então as aspas, ó. As aspas, elas são bastante utilizadas no texto e muitas vezes o vestibular cobra o porquê que ela foi utilizada naquele contexto. Então também é para indicar ironia, afirmar o contrário do que eu estou falando, enfatizar um tema quando eu quero chamar atenção sobre ele, porque não é permitido na redação que você grife um texto, que você escreva com letra maiúscula, letras maiúsculas, que você use um negrito na palavra. Então, o jeito de dar um destaque, para dar uma ênfase especial, é exatamente colocando entre aspas. Nas gírias, toda vez que você está usando uma palavra com um outro sentido, mesmo que a gíria popular. Nos neologismos, toda vez que um termo é criado, ele não existia e ele foi inventado. E nos estrangeirismos, quando eu me aproprio de uma palavra de uma língua estrangeira para ser incorporada à nossa. Tudo isso entre aspas. Então veja aqui o exemplo. Então nós vamos ter aqui, ó. Concederam-lhe um habeas corpus. É um estrangeirismo. É uma palavra que veio do latim, né? Então ele foi de alguma forma liberto de uma prisão preventiva, seja lá o que for. Ele conseguiu um habeas corpus, uma liberdade provisória. Então, o latim aqui utilizado. Era uma simpatia, sempre emburrado. Então, eu estou falando uma coisa, ironizando. Eu quero dizer exatamente o contrário. Era um chato, porque está sempre emburrado. Então, a simpatia aqui no sentido da ironia. Guimarães Rosa criou hitlerosidade, né? Bem particular dele, inventar tanto estruturas sintáticas quanto palavras, né? Então, no uso de um neologismo. Então, em todas essas situações aqui, nós vamos ter o uso de aspas, tá certo? Não foi colocado aqui, vamos acrescentar nomes de obras. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. O título da obra é entre aspas. O título do filme, da música, entre aspas, tá certo? Então, nós vamos ter aqui o uso das aspas, que é bastante cobrado no vestibular, tá bom? Número 5, parênteses. Então, o que seria? Seria este sinal assim, ó, colocado entre parênteses, para isolar informações acessórias. Então, eu quero fazer um comentário, eu quero acrescentar um dado, quero fazer, colocar um parecer ali.
Então, eu estava escrevendo, coloco entre parênteses e continuo depois. Ó. Convidaram aquela senhora, ela tinha 85 anos, para participar do evento esportivo. Então, vamos dizer assim, o comentário 85 anos veio trazer uma informação nova, um dado novo para aquele contexto. Um evento esportivo chamar uma pessoa de 85 anos não é tão assim normal, tão corriqueiro. Então, esse aqui, ó, parênteses para fazer este comentário aqui. Ela tinha 85 anos. Para dar uma explicação paralela também, eu quero acrescentar uma informação. Em São Paulo, maior parque industrial do país, a poluição é muito alta. Então, vamos dizer assim, justificando, existe poluição por quê? Porque existe muita indústria. Então, eu coloquei este comentário aqui, ó, entre parênteses. Para introduzir uma ponderação, um juízo, os meninos, que saudades da infância, estavam começando a nadar. Então, vamos dizer assim, como se fosse uma interrupção de memória, né, de saudade. Ao ver os meninos nadando, ele se recordava da própria infância, quando ele provavelmente também nadava, tá certo? Então, aqui, o uso dos parênteses para clarear para nós por quê? Por que aquilo lá foi colocado entre parênteses, tá? Então, ficou faltando somente o travessão aí para nós fecharmos esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Para concluirmos, o uso do travessão seria este sinal aqui, tá certo? Para marcar a mudança do interlocutor no diálogo. Um fala, outro fala, um responde, outro responde. Então, parágrafo, travessão, parágrafo, travessão. Você já terminou? Um fala, o outro responde. Não. Então, cada vez que há mudança da interlocução, travessão. Vocês identificam isso e sabem usar direitinho. Para enfatizar uma palavra ou expressão intercalada. Então, é como se ela fosse assim, um comentário. Aquilo que vocês fizeram com parênteses é a mesma coisa o travessão. Eles são equivalentes nessa função. Eu lhe afirmo, creia em mim, que jamais tive essa intenção. Então, essa colocação aqui, ó, intercala, né, um comentário, uma ideia, para depois retomar. Eu lhe afirmo que jamais tive essa intenção. Acredita em mim. Então, esse creia em mim, travessão, travessão. Aqui, travessão, travessão, tá? Então, muitas vezes, o travessão, o parênteses, o uso de parênteses e mesmo a vírgula para separar elementos intercalados, eles são mais ou menos equivalentes. Eu acho o travessão o mais elegante, eu acho mais elegante o uso do travessão do que o uso do parênteses, por exemplo, para indicar esse tipo de situação. Certo, pessoal? Com isso, nós estamos fechando o estudo de pontuação. Como eu falei para vocês, ela é super importante no texto. Vocês viram lá que na competência 1 do Enem, é a parte linguística, competência linguística, pontuação é um dos elementos elencados lá para o aluno perder como desvio. Ele cai, vamos dizer, o sinal de pontuação cai na primeira fase, nas questões objetivas, porque se usaram as aspas, porque ali com vírgula, porque aquela vírgula foi usada, porque, vamos dizer assim, você tem uma determinada pontuação ali, os 2 pontos, porque foi usado, primeira fase. Segunda fase, corrigir pontuação, mudar o significado através da pontuação. Então, nós vamos ter aí, principalmente, o uso da vírgula, o uso de aspas.
os 2 sinais de pontuação que mais caem no vestibular, tá bom? Então, atenção, para não perderem pontos aí de bobeira por causa de vírgula ou por causa de pontuação. Nós não colocamos aqui ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, porque isso, vamos dizer assim, esse uso vocês já dominam, certo, pessoal? Tudo bem, então? Então, em seguida, nós vamos fazer os exercícios lá na aula online, e se alguém ficou com qualquer tipo de dúvida, poderá, então, se manifestar. Ah, professor, eu erro sempre isso. Aqui, olha, poderá me perguntar. Seja da vírgula ou de qualquer outro ponto que nós estudamos hoje. Certo? Bom descanso para vocês. Eu estou gravando isso daqui no sábado. Então, retornando para nossas atividades, muita força, persistência, não tem essa de que joguei tudo para o alto, não quero mais saber, não, nós estamos aí na etapa final da conquista de vocês pela universidade, tá bem? Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo para vocês, até mais.